Guys, agora a gente vai de fato tentar compreender o que é o limite. Então, como eu havia comentado na primeira aula, aquela que foi online, o limite, guys, ele não é uma coisa. O limite, ele é uma situação. Quando eu digo o limite de f de x, quando x tende a A é igual a L, que é isso aqui, que simbolicamente a gente escreve dessa maneira, vou apagar isso aqui é o símbolo. Escrever isso significa isso. Então, quando eu escrevo isso, eu quero dizer que o limite de f de x, quando x tende a A é igual a L, o que isso significa? O que significa dizer que o limite de uma função, quando x tende ao ponto, é um valor. Guys, isso significa que ocorre uma situação. Não significa uma coisa, significa que ocorre uma situação. Ou seja, é um conceito um pouco dinâmico. É um conceito de uma situação. E a pergunta é: que situação é essa? A situação é a seguinte. Assim, dizer isso significa que à medida que eu vou tornando valores x próximo do A f de x vai ficando cada vez mais próximo do L, cada vez mais próximo do L. E não somente isso, ela fica, a f de x eu posso torná-la tão próximo quanto eu desejar do L, por isso que eu falo aqui arbitrariamente próximo, bastando tomar x próximo do A o suficiente. Então, perceba que é uma situação toda complexa e grande. Basicamente, dizer que esse limite é L significa o quê? Que se eu pego um valor x próximo do A, ele vai ter um valor lá. Aí eu pego um valor mais próximo do A, corre o risco de quando eu pegar esse x próximo do A, o meu f de x ficar mais próximo do L. E se eu pegar um x muito próximo do A, mas muito próximo, próximo quanto, professor? Próximo o suficiente, até dar o que eu quero. Pegando um x muito próximo do A, há de se esperar que a f de x esteja muito próxima do L. Próximo de L. De modo que, se eu pegar um mais próximo ainda, há de se esperar que a f de x esteja mais próximo ainda do L. E caso eu deseje deixar a f de x mais próximo ainda do L, basta eu pegar um x mais próximo ainda do A. Então, a questão do limite, ela representa uma situação, aquela situação de eu conseguir aproximar a minha função desse valor. Resumo é isso. A situação de eu conseguir aproximar isso aqui desse valor, bastando tomar valores aqui, ó, x próximo desse A. Então é toda uma situação. Sim, e o Kiko? O que eu tenho a ver? O que essa situação interfere? Em que ela ajuda? Esse nome. Então é uma definição incrível, porque é uma definição de situação que parece que não tem nada a ver. É uma definição de situação que parece ser inútil, porque em que isso interfere nas nossas vidas? Em que isso serve para a ciência saber que eu posso aproximar um certo tal f de x de um tal L, quanto eu quiser, pegando um tal x próximo de um tal A. É isso que torna incrível do limite. Uma coisa nada a ver, que na verdade tem uma importância grande. Eu dei uma importância, umazinha das diversas, que é aquela questão lá das tangentes que acabava caindo nesse conceito, por isso a gente está estudando esse conceito. Então, guys, eu peço um pouquinho de paciência, que a gente está estudando um conceito, e quando a gente está estudando um conceito, o ideal é abraçá-lo, que ao estudá-lo profundamente, e nem tão profundo aqui,
esse conceito da ideia de uma inutilidade, mas na verdade, não. This is powerful. Isso aqui tem um poder enorme. Ok, guys? Então, por enquanto, paciência, abraçar o conteúdo. Complexo? Ok? Mexe com a cabeça. Mas vamos ter calma que os exemplos eles vêm para salvar. Eles vão fazer a gente começar a colocar o pé no chão. Então isso aqui vai começar a clarear com os exemplos, ok? Aí eu peço que vocês prestem bem atenção nos exemplos. A gente vai postar vídeo dos exemplos. Aqui tem um trechozinho, é do livro, guys, mas é basicamente o que eu disse. Ele diz que significa que f de x tende a L. A gente vai usar muito esse termo, tá, guys? F de x tende a L. Tender a L significa que eu posso aproximar ele do L, deixar ele bem próximo, tão próximo quanto eu quiser. F de x tende a L quando x tende a A. Em outras palavras, f de x tende a ficar cada vez mais próximo do número L. Isso é importante, ela pode ficar cada vez mais próximo. Então é isso, essa parte é explicação. Vai requerer que você reflita um pouquinho quando você estiver tomando banho, caindo a água do chuveiro, dá para refletir. É muito bom também para debater com um colega, as ideias, ajuda muito o debate com os colegas. Ok, guys, a nossa aula tá ficando extensa, não gostaria que ficasse extensa. Eu vou dar uma olhada no tempo lá, tá, guys? Eu quero que no máximo 1h30, o ideal é que fosse 1 hora, mas essa primeira aula vai requerer bastante. Mas deu 1h30, eu vou dar um pause. Ok? Thanks.